Você já percebeu como é que hoje em dia a gente consegue passar horas consumindo conteúdo na internet e chegar no final do dia com a sensação de que a gente não aprendeu nada? E eu acho engraçado e totalmente contraintuitivo porque essa situação da internet, né, nunca se teve tanto conteúdo disponível, tantas pessoas falando sobre assuntos diversos, tanta facilidade, né, para ir atrás de conhecimento e ainda assim nunca se teve tanta dificuldade de aprender. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco de como que a gente pode recuperar a nossa capacidade de aprender, de pensar, de construir alguma coisa, né, duradoura, numa época em que a gente parece que é incentivado e chamado, né, a só consumir. Eu acho que é importante falar um pouco sobre isso, porque nesses últimos vídeos, né, nos primeiros vídeos que eu trouxe no canal, eu falei muito sobre recomeço, sobre algumas dificuldades, né, algumas decisões complicadas no processo, né, para quem é jovem e tá insatisfeito na carreira e quer mudar, quer recomeçar, enfim. Muitas vezes, quando você tá querendo mudar, você tá insatisfeito com a sua situação atual, requer que você aprenda coisas, né? Você se desenvolva em outras habilidades. Então, a gente precisa ter essas capacidades recuperadas, né? Para que as mudanças sejam feitas com sucesso. E eu gosto muito de aprender sobre aprendizado, né? Ler sobre aprendizado. Então, para mim, hoje, uma das principais habilidades que uma pessoa pode desenvolver é essa capacidade de se autoeducar, né? Da autoeducação, de ter uma certa autonomia, né? Para conduzir os seus estudos ao longo da vida. Porque eu até já li um livro que chama Lifelong Learners e nesse livro o autor ele fala que o principal fator de importância, né? Quando a gente está falando de adultos aprenderem, e eu acho importante a gente ter essa capacidade de aprender ao longo da vida, né? É a autonomia. Então, essa capacidade de se autoeducar, para mim, é uma das principais habilidades. E por que eu acho isso tão importante, né? Porque, justamente como eu falei no início do vídeo, não faltam conteúdos, não faltam cursos disponíveis, não faltam pessoas produzindo na internet e oferecendo mentorias, coaching, enfim, mas também parece que não falta pessoas, né? Não faltam pessoas se sentindo cada vez mais perdidas e sem saber o que fazer da vida. Então o objetivo aqui é, não só desse vídeo, né, mas do canal, é trazer autonomia para aprender, autonomia para pensar, autonomia para decidir, tomar decisões ao longo da vida, autonomia com relação à sua vida financeira, autonomia para você poder, com tudo isso, conseguir escolher o melhor caminho e o caminho que faz mais sentido para sua vida. E aí, como eu falei, isso conecta muito com o momento que eu tô vivendo agora, porque eu me vi depois de muito tempo, eu sempre estudei, né? Eu sempre estudei quando eu tava trabalhando e tinha minha sociedade como educador financeiro na área de marketing. Eu tomando conta da parte de marketing, eu sempre estudava, a gente participava de mentorias, então o estudo nunca saiu da minha vida. Mas quando eu decidi fazer essa transição e decidi começar a estudar para tirar certificações para trabalhar como consultor de investimentos, eu me vi tendo que estudar de uma forma que eu não precisava estudar há muito tempo. Que é estudar pensando em fazer prova, estudar pensando não só em adquirir um conhecimento e colocar em prática no dia a dia, mas com essa de realmente adquirir uma habilidade nova, enfim. E comecei a ver algumas dificuldades que a gente pode enfrentar depois de anos sem ter essa prática e enfrentando o desafio das redes sociais. Porque aprender nesse nível exige atenção, muita atenção, exige autonomia. E eu acho que eu já até falei isso em um outro vídeo, que é você conseguir, por conta própria, né, sem depender de uma instituição de educação formal, ir atrás dos conhecimentos que estão disponíveis, ir atrás das possibilidades que tem para você ali nesse novo caminho, conversar com pessoas da sua confiança que já estão num caminho parecido, para a partir de toda essa conversa, essas informações, você ser capaz de montar o seu próprio mapa e a partir dali seguir o seu caminho de aprendizado e de mudança. E é por isso que eu falei de autonomia, né? E para isso eu quero trazer 8 coisas, 8 hábitos, né? 8 princípios, classifique como você achar melhor, que me ajudaram nesse processo, que eu espero que ajude você, se você for jovem como eu, estiver no momento de transição, se não for jovem também tá tudo certo, mas que me ajudaram e que eu espero que te ajude. Vamos lá, o primeiro ponto, e eu vou olhar para cá porque tô com minha colinha aqui, é parar de consumir conteúdo aleatoriamente nas redes sociais. Porque é isso, eu não vejo muito problema em você tentar aprender várias coisas ao mesmo tempo. O problema das redes sociais é que a gente muitas vezes entra num buraco negro ali. Eu já várias vezes entro, né? Eu acho que isso é comum. De você meio que entrar na rede social por um objetivo específico e quando você vê, você se perdeu e nem lembra por que você entrou né, no Instagram, por exemplo. Então, é tomar cuidado com esse consumo só de ficar scrollando a tela, entrar com o objetivo, seguir pessoas
só que sejam realmente alinhadas com essa nova fase sua. Isso é algo que eu gosto também de fazer, que é selecionar bem as pessoas que eu vou seguir, não ficar seguindo todo mundo, justamente para ajudar, né, o meu cérebro a não cair nesse tipo de armadilha, que eu sei que a rede social foi feita para isso. Então, é meio que isso, não tem problema. Eu mesmo leio vários livros ao mesmo tempo, tendo a estudar um monte de coisa ao mesmo tempo, mas quando a gente tá falando da rede social, que é um lugar que não tá com o conhecimento organizado para você, isso tende a te prejudicar. Então, se você conseguir se organizar na sua agenda para estudar várias coisas ao mesmo tempo, ler vários livros ao mesmo tempo, eu não vejo muito problema, eu faço isso. Mas ficar consumindo conteúdo de forma aleatória na rede social vai tender a te prejudicar, inclusive em alguns outros pontos que eu vou falar mais pra frente. O segundo ponto, e aí ajuda, né, a superar esse primeiro ponto que eu falei, é você definir o seu foco de aprendizado e a partir do foco que você definiu, você seguir apenas essas pessoas. Pessoas que sejam referências, né? E isso eu acho que é muito bom. Eu vejo às vezes pessoas seguindo 2.000, 3.000 pessoas no Instagram e eu não sei como essa galera consegue. Eu sigo 100, no máximo 100, e direto eu entro lá e vou fazendo a limpa de gente que fala, não, esse conteúdo nesse momento aqui vai ser mais distração. Porque eu me conheço, eu sei que quando eu entrar na rede social, se eu ver que a pessoa postou uma story, eu vou querer ver. E aí eu quero ver todos os stories, então eu já me ajudo parando de seguir um monte de gente. E outra coisa que eu passei a fazer que pode ajudar também é silenciar a maioria das pessoas. Como eu sigo muitos amigos e família, eu deixo só ativo os stories das pessoas que realmente eu quero consumir o conteúdo. A galera que eu quero às vezes só, deixa eu ver o que fulano tá fazendo, eu deixo silenciado e quando eu quero ver o que a pessoa tá fazendo, eu vou lá no final, porque fica só no final, e clico na bolinha que já fica até desfocada. Clico na bolinha dos stories da pessoa e assisto. E o legal é que, isso é outro ponto que me ajuda. Quando você tá vendo os stories de uma pessoa, das pessoas que não estão silenciadas, você vai vendo, vai clicando passando os stories, entra às vezes um anúncio e vai seguindo até acabar todos os stories, certo? Quando você clica no story de uma pessoa que você silenciou, quando você acaba os stories dessa pessoa, o Instagram ele fecha os stories, volta pro feed, e para você seguir para um próximo story, você tem que clicar na bolinha. Então isso me ajuda a meio que, já vi quem eu queria e eu saio, né? Porque quando não fazia isso, você meio que vai seguindo e aí entra uma pessoa que você não tá muito afim, você só vai clicando lá infinitamente e meio que fica, né? E nisso você fica, às vezes, você perde mais tempo dentro da rede social do que você gostaria. E aí outro ponto é, se você gosta de conteúdo no YouTube, você tá aqui, provavelmente você gosta como eu de consumir conteúdo por aqui, é você trazer essas pessoas também, além do Instagram, que vai ter um conteúdo mais raso, seguir elas aqui e consumir poucos conteúdos delas, mas conteúdos mais densos, né, que vão te exigir um maior nível de atenção. O terceiro ponto que me ajudou bastante foi voltar a ler todos os dias. Eu separei uma horinha de manhã ali para ler e estou me forçando realmente a cumprir esse objetivo. Então eu tenho 2 livros que eu estou lendo no momento. Eu estou buscando ler um capítulo por dia e isso me ajuda porque no início eu estava sentindo muita dificuldade de conseguir ler e não ter aquela vontade de ir atrás de rede social ou de mexer no celular, checar alguma notificação. E eu tô percebendo que com esse hábito, né, sendo repetido todos os dias, eu tô com mais facilidade de focar e foi bem necessário essa capacidade de foco nesse período de vida que eu tive que estudar um monte para conseguir tirar as certificações que eu precisava para atuar como consultor de investimentos. O quarto ponto é você proteger a sua capacidade de atenção. E o terceiro ponto que eu falei de leitura é uma das formas de você conseguir fazer isso, porque não tem como a gente conseguir aprender alguma coisa e desenvolver uma habilidade se a gente está constantemente distraído, e esse é um dos grandes problemas que eu vejo hoje em dia por conta das redes sociais. E aí tem um monte de gente atacando essa geração e a que tá vindo aí, saindo reportagens falando que vai ser a primeira geração mais burra do que os pais, e eu acredito que tenha muito a ver com esse consumo desenfreado que eles... É uma geração que tá crescendo com as telas, né? Consumindo demais, conteúdo demais, de forma passiva, e vai só scrollando a tela do celular, Instagram, TikTok, e eu acredito que isso tem uma interferência, e eu percebo isso na minha vida, né? Como que esse consumo está afetando a nossa capacidade de atenção e de reter mesmo a atenção por muito tempo, de conseguir sentar na frente de uma aula, né, do computador, e ter atenção por 1 hora consecutiva, sabe? É uma coisa que antigamente não tinha problema, sentar e ler um livro às vezes inteiro de uma vez, hoje eu não consigo fazer isso mais. Então
o que a gente tem hoje de muita notificação, muito vídeo curto, né? Scroll infinito de vídeos, eles vai enfraquecendo a nossa habilidade de focar. E as pessoas inteligentes, né, as pessoas que têm uma capacidade de aprendizado, se você precisa aprender alguma coisa, você precisa proteger a sua capacidade de atenção para você conseguir realmente aprender alguma coisa. O quinto ponto, e aí vai ajudar também, mas eu acho que esse é um dos mais complicados, que é isso aqui também vai ajudar você naquela tarefa que eu falei de filtrar a galera que você segue, que é você tentar estudar e só seguir as pessoas que têm realmente resultados reais, que têm a pele em risco, né? Só que por que eu acho que esse é o maior desafio? Eu vim do marketing digital, trabalhei com marketing digital por 5 anos, e se tem uma das coisas que eu sei e que eu vi ao longo desse caminho é que as pessoas muitas vezes compartilham só, a maioria, né? Compartilham só a parte boa, compartilham recortes da vida de forma que você perceba ela como uma autoridade que no fundo ela não é, que você não perceba as inseguranças que ela tem nos bastidores. Então é gente que mal tem dinheiro e tá te falando sobre como fazer mais dinheiro. É a pessoa que nunca construiu um negócio de verdade e tá te falando de como construir um negócio. Entende? Eu acho que esse é um dos maiores problemas, mas eu não sei exatamente como te ajudar a identificar uma pessoa de verdade. É muito do seu feeling, né? Mas é algo que eu ficaria atento. Não só ver depoimento, né? E aí, essa dos depoimentos, às vezes é você tentar encontrar a aderência do depoimento que a pessoa está mostrando com o resultado que você quer. Então, um exemplo, para ficar mais claro. No marketing digital é muito comum as pessoas compartilharem faturamento. E isso atrai muito, né? A gente se atrai muito, eu já passei por isso. Só que no fundo, eu não quero faturamento. Por quê? Porque faturamento é só uma métrica de ego. O que vai valer para o empresário, na verdade, é o lucro, é o que sobra no final do mês. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de depoimento que parece bom, mas que no fundo não é aquilo que você realmente quer. Então toma cuidado com isso na hora de você avaliar quem são essas pessoas que você vai realmente levar em consideração. O sexto ponto é você escrever os seus pensamentos. E eu tenho aqui, eu tenho 2 cadernos que eu vou... São cadernos, bloco de notas, né? Que eu vou escrevendo. Tudo que eu for pensando eu vou escrevendo aqui, ó. Tem um monte de página escrita. E eu vou colocando para fora os meus pensamentos. Vou colocando reflexões. Beleza, pensei nisso, acho que esse é o caminho agora. E eu vou jogando lá. E é legal, às vezes, até porque, como às vezes assim, a gente vai mudando, né? Você consegue olhar lá e falar, pô, o que o Bruno de 3 meses atrás estava falando que ele ia fazer. E você vai meio que se acompanhando, vai colocando para fora, né, os seus pensamentos, os seus planos. E isso ajuda também, porque muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente quer lembrar de tudo. Então você meio que dá uma descarregada na própria mente, entendeu? Que vai te ajudar a ficar menos ansioso. Então, pô, muitas vezes eu fiz isso, né? De estar me sentindo ansioso e falo, beleza, vamos escrever. Por que você está se sentindo ansioso? Eu tô preocupado com isso, né? Eu tô pensando que eu tenho que fazer isso amanhã, tenho que fazer isso, e eu botava pra fora. E aí quando você consegue ver, né? Você materializa ali na frente tudo, que na sua cabeça vai desordenado, né? Você lembra de uma coisa, aí você já estava preocupado com a outra, você lembra de outra coisa, aquilo vai te deixando mais ansioso. Quando você coloca no papel, você meio que organiza os seus pensamentos e facilita na sua vida no geral. O sétimo e penúltimo ponto é você passar mais tempo sozinho, pensando em silêncio, que eu acho que também é outro desafio que a gente encontra hoje por conta das redes sociais. Dificuldade de ficar sozinho, dificuldade de não fazer nada e ficar só com a nossa cabeça por um tempo, sabe? Toda vez que a maior parte das vezes, né? Que a gente se encontra nessa situação, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o celular, entrar na rede social e ficar acompanhando. Então a gente não consegue de forma intencional e realmente não fazer nada, sabe? Só pensar e refletindo sobre as nossas escolhas, sobre os caminhos. E num momento desse, igual eu falei, que eu tô passando de mudança, é muito importante porque são nesses momentos que você vai refletindo de fato sobre as suas escolhas para fazer uma escolha consciente e que tenha sentido, né? Porque às vezes a gente vai só nessa loucura de consumo, a gente toma decisões no automático, sem muita clareza, vai seguindo e quando vê, você, putz, não era isso. Mas é por conta dessa dificuldade de realmente você dar tempo para você amadurecer, né? Decantar as ideias na sua mente. E o último é você aplicar o que você aprende imediatamente, né?
não só ficar consumindo informação, mas buscar colocar essas informações na prática. E aí você vai ter que ver como é que você vai colocar o que você está aprendendo em prática. Eu, por exemplo, nesse meu processo de estudar para tirar certificações, uma das coisas que eu mais fiz foram simulados. O curioso é que os cursos preparatórios para essas provas, alguns tinham grupos. E eu vi, mentira, não foi num dos grupos, né? Eu vi num comentário de um vídeo no TikTok da mulher falando: não façam simulados, apenas estudem. Os simulados não ajudam em nada. Eu falei: minha filha, a coisa que mais vai te ajudar é ver se você consegue não só entender o que o professor estava falando sobre aquele assunto, mas se você, na hora de ter um caso na sua frente com algumas opções, você consegue identificar qual que é a resposta correta. Porque no final é isso que você vai precisar na sua prova. Não consigo conceber uma pessoa falar: não coloque o seu conhecimento em prática, não. Apenas consuma o conteúdo, que isso é o que vai ser melhor para você no seu resultado. Não é à toa que tem um monte de gente que tá tendo dificuldade de passar. Então eu encorajo fortemente que você coloque em prática, encontre a forma, né? Tem coisas que são mais complicadas de colocar em prática, mas encontrar alguma forma de validar isso, de colocar em prática e não ficar só consumindo conteúdo, por mais que não seja um consumo, como eu falei no início, né? Consumo aleatório, você esteja consumindo de forma organizada, mas que você também, além de consumir, você coloque isso em prática no seu dia a dia. E aí, para finalizar esse vídeo, te convidar a se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e trazer uma reflexão rápida final, né? Tem coisas que são boas na hora que vão te trazer um resultado ruim no futuro, e tem coisas que são ruins e difíceis no momento presente que vão te fazer se sentir melhor no futuro, te vão te trazer resultados bons no futuro, né? Por exemplo, scrollar o celular é super fácil, né? Você fica ali 3 horas sem sentir. Agora, sentar na cadeira para ler durante 1 hora vai ser difícil, principalmente depois de anos sem se esforçar para fazer isso. Assistir um videozinho no TikTok fácil. Parar para estudar por 2 horas, vendo aula de 2 horas, vendo aula de 30 minutos, 40 minutos, não é fácil. A grande questão que a gente tem que pensar é qual dessas coisas que vão ajudar a gente a construir o que a gente quer de verdade e daqui 5 anos, e quais vão só dar esse prazer momentâneo, mas no fundo nos afastar daquilo que a gente quer.